Neste vídeo a gente vai contar um pouco pra vocês de perrengues de obras que nós já passamos. Porque arquiteto que nunca passou perrengue de obra não é arquiteto, né? Não. Impossível. E a gente tem algumas historinhas aí pra contar, porque as pessoas adoram dar umas risadas. E a gente vai restringir a histórias nossas, tá? Porque se a gente for contar a história de de amigos, ia dar um vídeo infinito aqui, praticamente. Começar com essa história, que foi bem no comecinho do escritório. A gente pegou uma reforma de um apartamento para fazer, ele tinha mais ou menos uns 120 metros quadrados. Era um apartamento que tinha acabado de ser entregue. A gente teve acesso aos projetos técnicos da construtora, fizemos todo o nosso projeto, o cliente adorou e tal. Enfim, vamos começar a obra. Te enviou pro empreiteiro esse projeto técnico da construtora. O nosso projeto estava em obra também. E ele colocou o pessoal dele lá para quebrar, né? Para fazer a parte da demolição. E aí, no meio dessa demolição, tinha uma parede que dividia a sala da cozinha, né? E a hora que ele tava quebrando, adivinha, tava passando um cano dentro dessa parede. E enquanto ele tava fazendo a demolição, ele acertou justamente onde tava esse cano. Nossa, e a pressão super forte, né? Porque é um apartamento recente, era uma rede de água pressurizada. E aí o pessoal dele que tava lá saiu fechando todos os registros e nada de fechar. Começou a inundar o apartamento inteiro. Corre daqui, corre dali, ele me liga. Tava numa reunião. Eu tava numa reunião em uma outra cidade, não conseguia correr lá. Ele também tava numa outra obra dele. E aí descobrimos que esse cano estava vindo do apartamento de cima. Só que o apartamento de cima estava fechado. E aí como é que você vai estancar uma água que está vindo de um apartamento de cima se você não consegue ir lá para acessar o apartamento? Aí eu falei para ele, simples, fecha o registro geral do prédio. Simples, era uma coisa simples, mas ninguém pensou, foi eu que pensei na hora. Aí ele correu lá, fechou, aí tinha um pouquinho de água para sair ainda, conseguimos resolver, né? Aí obviamente, quando estancou a gente consertou, mas nisso a água infiltrou um pouquinho e foi no apartamento de baixo que estava sendo reformado. Estava no meio da reforma, só que era uma reforma que já estava no finalzinho. Tipo, marcenaria instalada, entendeu? E aí o cliente, nesse meio tempo, me ligou, uma fera, porque nem começou a obra dele e já tinha dado problema, né? Primeiro item, demolição, e aí, já deu isso. Aquela história, né? Como eu não estava lá, porque eu estava numa outra cidade, eu falei para ele, tô terminando uma reunião, já tô indo para lá, e aí ele falou o que ele queria e o que ele não queria para mim no telefone. Como eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, eu tinha o telefone do zelador, pedi o contato da moradora, já liguei para ela, me coloquei à disposição. Me coloquei à disposição da moradora para resolver e fui pro apartamento. E isso já meio bravo, né? Porque o cliente falou umas coisas que eu não gostei muito, né? Para ser educado aqui. Cheguei lá, primeira coisa que eu fiz, fui no apartamento da moradora. Gente, eu entrei, era uma ilha de pedra que estava coberta, que tinha meia dúzia de pinguinho ali. A maioria da água ficou represada no apartamento de cima. Então era muito pouca coisa, sabe? E aí eu peguei um paninho, gravei secando, fiz essa questão, mandei pro cliente, não falei nada, fui pro apartamento de cima, consertamos, resolvemos e tal, enfim. E aí eu chamei ele e conversei, olha, como a gente tá trabalhando junto, acho que a gente tem que manter ali um certo nível de educação e tal, etc. Não, tudo bem, me excedi e tal. Continuamos, fizemos a obra, o apartamento ficou lindo e tal, mas é muito ruim, né? Quando, sem querer, começa errado a história. Eu lembrei de uma coisa, esse apartamento, no final de tudo, tava tudo pronto, ainda teve mais um problema. Problema da laca? O espelho. O espelho? O espelho que instalaram na parede da sala, um espelhão enorme, ele caiu, lembra? Ele é verdade. Caiu, trincou, despedaçou o espelho inteiro, assim. E a cliente ainda tinha um cachorrinho que quase que pegou o cachorrinho. Mas assim, foi um problema sei lá, na hora de colar, não sei se não esperaram secar o suficiente, enfim. Nunca mais aconteceu com a gente, graças a Deus. Mas assim, o mesmo apartamento no começo e no fim, esses dois perrengues. Mas sempre, inclusive a gente fez um outro projeto para eles recentemente, então... tá tudo correndo bem. É legal, apesar dos pesares, quando a gente age direitinho e ajuda e ajusta o cliente, ali a gente sempre mantém. A gente tem que ter o emocional pra lidar, né? Aí eu lembrei de mais uma história que envolve espelho, que no fim teve um final feliz. Mas essa foi boa. A gente tava fazendo o projeto também de um cliente e o Ralf tava fazendo a obra na época, ele era responsável pela obra, e a gente tinha que fazer a medição do espelho.
com a vidraçaria. E a gente tinha colocado no projeto um rodapé, de 10 centímetros. Eles compraram de 5. E eles foram lá e compraram um rodapé menor. Eu não vou lembrar exatamente as medidas. Só sei que daí no dia o Ralph mandou um funcionário nosso ir na obra medir com a pessoa da vidraçaria, né? Pra medir a parede certinha. E ele ainda falou, olha, vai lá na obra, o rodapé já está lá, já entregaram. Então só confirma a altura do rodapé pra descontar o rodapé, porque o espelho ia chegar até o rodapé. Eu não acompanhei a compra desse rodapé em específico. E a Gabi... Acho que eu esqueci de avisar que tinha mudado o tamanho do rodapé em relação mas estava na obra o rodapé. ao que estava no projeto, mas o Ralph pediu pro nosso funcionário conferir o rodapé da obra pra fazer essa medição. O que aconteceu? Ele não conferiu, ele só seguiu o projeto. Ele seguiu pelo projeto, exato. Pelo projeto, e aí ficou faltando 5 centímetros do espelho pra dar a altura, porque o rodapé era mais baixo. Então, quando chegou pra instalar o espelho, ficou faltando 5 centímetros de medida. Obviamente, teve que fazer um espelho novo, não tinha o que fazer. O erro foi nosso, porque a gente acompanhou a medição, a gente teve que pagar um espelho novo pra cliente. E aí, o que fazer com esse espelho? Por sorte, o nosso primeiro apartamento que a gente tava reformando tinha uma parede inteira de espelho. Quando a gente foi ver, a altura dava exatamente a altura do nosso apartamento. Só ia ficar faltando umas partes nas laterais. Faltou uns pedaços, a gente fez uma brincadeira. Fazer, tipo um mosaico com o espelho, reaproveitou. Ficou bom. O espelho ficou perfeito na frente do nosso apartamento, mas sim, teve um final feliz, mas querendo ou não, foi um investimento que a gente teve que arcar pro cliente, né? No final das contas, a gente ia fazer esse investimento em algum momento de qualquer jeito. Mas poderia não ser, né? E saiu um custo-benefício bom. Aí uma outra história que eu lembrei que foi até um pouco recente, assim, que é uma questão agora que eu pego muito no pé do pessoal do escritório. A gente fez num apartamento uma sanca iluminada de fora a fora, assim, numa parede que era uma parte era a porta que ia pra sacada do apartamento que não foi demolida, e outra parte era a parede atrás do sofá. Então, tipo, imagina um paredão que fica o sofá e logo do lado uma porta de vidro, né, que vai pra sacada. Então a gente fez uma sanca iluminada nessa parede toda e a cortina ia ficar na frente da porta. Então ela não ia ficar atrás do sofá. A cortina, ela tinha uma medida e a sanca tinha outra. Eu vi um erro ali, daí eu desconcentrei, fiquei fazendo assim na boca, recomeça. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sabe o que tá fazendo aí? O banheiro, é o banheiro aqui, que nós tá fazendo aqui. E é? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Só que a cortina, ela ia pegar só a parte da porta. Então a cortina ia ficar do lado do sofá, né? Pegando toda a extensão da porta e atrás do sofá o quadro. O pessoal do escritório, na hora de fazer o executivo, pegou o tamanho da sanca e foi colocar a medida da cortina, colocou a medida da cortina. O tamanho da sanca inteiro, que é como se fosse um cortineiro, só que uma parte ia ficar só iluminada, a outra parte ia servir pra embutir a cortina. Erraram a medida no projeto. O cliente fez a cortina seguindo a medida do projeto, porque no dia... E o pior é que no dia a gente ainda foi acompanhar a medição. Só que não sei o que aconteceu, ninguém prestou atenção nisso, enfim. Erraram, colocaram a cortina indo de fora a fora na parede, chegou pra instalar, o cliente ainda mandou mensagem, falou, viu, essa cortina vai atrás do sofá, né, porque a gente não vai pôr um quadro, que a gente ainda tinha feito bosserria atrás do sofá. E aí tivemos que pagar a cortina, o ajuste da cortina, porque daí no fim, o que aconteceu? O cliente pagou mais cortina do que ele deveria, né, então, sei lá, o orçamento dele saiu 1.000 e pouco a mais em relação à metragem de cortina e ele ficou cobrando isso da gente. Tipo, aí eu gastei mais com a cortina do que eu deveria. E aí a gente teve que meio que ressarcir o cliente em relação a esse custo extra que ele teve. Tem uma história que é também bem no comecinho do escritório. A gente estava administrando uma obra de uma casa e o condomínio ia fechar. Eu ia viajar no dia seguinte, então eu precisava levar para essa casa, sei lá, eram uns 20 ou 30 sacos de argamassa. A loja não ia conseguir entregar. Eu, na época, tinha um carro que não era uma caminhonete, então eu peguei o meu carro, rebati o banco e enchi de argamassa no porta-mala do carro e corri pro condomínio, porque depois das 5h30 ou das 5 eu não entrava mais, eu precisava descarregar aquilo, porque no dia seguinte eu ia sair pra viajar muito cedo e eu não ia conseguir passar nesse condomínio, né? E aí nessa de sair correndo, eu não vi um quebra-mola e passei com todo, com o carro nesse quebra-mola e adivinha, voou saco de argamassa dentro do carro, estourou argamassa. Uma nuvem branca dentro do meu carro. Saiu branco, assim, devia ter filmado esse dia. Saiu caro no final das contas. E aí eu fui, entreguei o que deu pra entregar lá no condomínio.
Aí depois, pra fazer a minha viagem, ainda cheguei em casa e tive que ficar limpando o carro um tempão. Mas é aquela história que a gente passa de perrengue, assim, às vezes de não programar alguma coisa, ou eventualmente uma entrega que atrasa. Assumir função que na teoria nem Assumir era pra função ser que não dele. era nossa, né? Enfim, faz parte do dia a dia aí do arquiteto. Outro erro que a gente já cometeu foi também coisa de fazer executivo no automático, sabe? Colocaram no nosso Copia e cola, o executivo famoso. a casa inteira que foi construída, o rodapé seria com o próprio piso, sendo que o cliente comprou o rodapé de poliestireno, que é o que a gente costuma utilizar, só que acho que ela pegou o texto, que era da área externa, colou dentro dos ambientes internos E e não ficou. trocou. Ela só colocou, tipo, não colocou rodapé de poliestireno, sabe? Colocou rodapé com o próprio piso. A engenharia leu aquilo no projeto, o pessoal que tava lá na obra, instalou rodapé com o próprio piso, não perguntou pra gente, porque isso não é tão comum, né? Hoje em dia, uma casa, quando você vai construir do zero, gente, você não coloca rodapé com o Mas próprio piso, não dá assim. pra colocar na conta Mas, deles, né? enfim, mas eles não fizeram essa pergunta, porque assim, não é tão padrão. Então, podiam ter feito uma perguntinha, né? Não fizeram, eu só lembro do dia que o cliente ligou e falou assim, viu, eu não comprei rodapé de poliestireno, por que o rodapé tá com o próprio piso dentro da casa? E aí, tivemos que arcar, porque não foi nem questão do piso, mão mas... de obra pra tirar. E pra instalar Querendo ou de não, novo. gastou o piso, né? Gastou piso que não tinha sido contabilizado. Não A era sorte pra que tinha aquilo. sobrado, mas É. era pra guardar, não Gastou pra o piso, gastar com isso. né? E aí depois teve que fazer, e aí teve mais o tempo, né? De tirar, instalar outro. E custo de mão de tal. obra, né? Custo que a gente de mão teve de que pagar obra. também. Tá aí uma observação que a gente pega muito no pé, assim, desses templates automáticos. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa profissão, a gente tem que automatizar muita coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas não são tipo robô. Cada projeto é de um jeito, a gente tem que conferir. Então, assim, coisa que sai no automático. Aí eu fiz uma sanca e aí a medida da cortina é automaticamente a medida da sanca? Não, porque às vezes a cortina é menor, o rodapé vai ser outro modelo, não sei o quê. Então, tudo isso precisa passar por conferências dentro de um executivo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, nesse sentido. Entrando no gancho do automático, até quando você vai fazer a planilha, você tem que ficar muito atento. A gente teve uma situação aqui no escritório, que era um apartamento em São Paulo, e por um acaso o cliente veio um final de semana para Campinas e comprou absolutamente tudo aqui. Comprou piso, comprou Todos os itens foram comprados louças e aqui. metais, marcenaria, marmoraria, enfim. Foi tipo um final de semana de compras do cara. Veio aqui e deixou um dinheirão. E aí, na nossa planilha, quando a gente mandou para a loja, e a gente não mandou o projeto para eles fazerem a conferência, a gente só mandou a planilha, a metragem de revestimento dos banheiros estava duplicada. Então, Simples assim. chegou lá, não é que sobrou 3, 4 metros de piso, sobrou 2 banheiros. 3 banheiros, eu não lembro, acho que tinha 3 banheiros. Então, sobrou muito Mas revestimento. muito revestimento. Muito gente. revestimento. Dava pra fazer outro apartamento, praticamente. E lá em São Paulo, de uma loja que entregou daqui lá em São Paulo. Por sorte, nós somos muito parceiros dessa loja. Nós conversamos com o gerente da loja, falou, ó, Pelo o erro é amor de nosso Deus, e me tal, ajuda. etc. Piriri, parará. Por isso que nessas horas O que é ele muito falou? importante a parceria, né? Ele falou assim pra gente, ó, eu vou pegar, mas vocês tentem usar aí num projetinho de vocês esse revestimento pra gente não ficar com ele no estoque. Porque Por sorte, porque era um querendo ou revestimento não- que vendia muito e tal, era um mas querendo ou revestimento não, bem era uma bacana. metragem meio específica de banheiro, assim, né? Então, mas assim, graças a Deus a gente não teve que arcar financeiramente com isso, mas assim, aquele sufoco pra resolver, né? Aí faltou uma conferência básica ali, né? De entrar na fórmula, ver se não tava Sei lá o que a duplicando. pessoa o que fez, que que ela tava. colocou um valor dobrado. A gente acabou não vendo, passou, mas a gente resolveu. Então, tem problema, a gente tem que resolver. Por sorte, era um grande parceiro. E eu vou deixar aqui também um vídeo que a gente já gravou falando sobre relacionamento com fornecedores, que isso é muito importante. Ajuda. E aí, mais um caso também, que a gente teve um problema que acho que isso já aconteceu, eu já vi isso acontecer com banheira. A gente não teve problema de entrar com banheira no ambiente, mas a gente teve problema de entrar com uma geladeira dentro de uma cozinha. Porque a cliente escolheu um layout que a gente ia demolir uma paredinha que vinha assim na cozinha. Era uma cozinha integrada, mas a gente fechou ela uma parte meio que com uma península, sabe, de pedra, e ficou só uma parte de acesso. E a gente ia demolir uma parede, então esse vão de acesso ia ficar um pouco maior. No meio da obra, a cliente resolveu manter aquela parede no lugar. E na época ela até perguntou pra gente, eu posso manter essa parede? A única coisa que ia diminuir um pouquinho a medida de um móvel do hall de entrada ali. Não, tudo bem, pode manter. Só que esse pode manter, a gente não se tocou que essa parede, ela avançava a profundidade da pedra que a gente fez. E com isso, estava diminuindo o vão de entrada da cozinha. Ainda tava um vão ok pra uma pessoa passar, mas não pra geladeira. E aí, eu lembro que o apartamento pronto, perfeito, ela assim, minha geladeira não entra.
Vieram descarregar a geladeira. Eu falei pra ela, A geladeira não você vai entra. ter que tirar a porta. A gente teve que arrancar a porta da geladeira pra entrar com a geladeira dentro da cozinha. Deu certo. Assim, não ficou tão desconfortável, mas assim, é o típico erro que, resolveu mudar no meio do caminho, perguntou pra gente se tudo bem, só que foi lá e a gente não se tocou, né, dessa Fica muito medida. A gente atento se pra tocou na validar as coisas A também. gente se tocou na época que a gente fez o estudo, mas depois, lá na frente, quando ela perguntou de novo, a gente não lembrou de fazer essa validação, sabe? Então, Passado assim, bastante tempo. Foi um apartamento que a gente fez o projeto, aí ele demorou pra ser entregue ainda. Não, esses errinhos de cliente fazer validação depois que a gente já passou pelo processo, é muito risco de dar BO, muito, muito risco. E aí, entrando nesse gancho, que eu lembrei de mais uma coisa que aconteceu dessa questão de validação. A gente tinha feito o projeto dos banheiros de um apartamento com cuba de apoio. Aquela cuba que ela é mais altinha, que ela fica em cima da pedra. Quando a gente faz esse tipo de cuba, a pedra fica mais baixa. E aí não dá pra fazer aquele complemento da pedra em cima do vaso sanitário. Sabe quando é vaso de caixa acoplada? Porque não fica o espaço pra você dar descarga, pra você acessar a caixa acoplada pra fazer uma manutenção. Fica ruim mesmo. A gente só consegue fazer esse tipo de complemento em cima do vaso quando a cuba é normal, tipo, ou uma cuba esculpida, ou uma cuba embutida, porque daí a altura da pedra fica mais alta. E na época do projeto 3D, a gente tinha feito a cuba de apoio sem o complemento, daí o cliente pediu pra pôr o complemento, a gente alertou sobre essa observação, aí ela mudou pra cuba esculpida, então daí a gente ergueu a altura da pedra, fez a cuba esculpida e fez o complemento, beleza. Quando ela foi fechar com a marmoraria e as louças e metais, ela mudou de ideia de novo e resolveu comprar a cuba de apoio, voltou atrás. Só que o nosso executivo, todo o projeto tinha sido feito com cuba esculpida. A gente só tinha uma imagem do 3D da cuba anterior. Beleza, ela mudou direto com a marmoraria, direto com a loja de louças e metais. Quando a marmoraria foi fazer, ela simplesmente fez a bancada com o complemento e instalou. E aí ficou super baixo, não dava pra dar descarga no apartamento. E nem pra dar manutenção, né? E nem pra dar manutenção. Ficava ruim. Só que na época que ela foi fazer essa mudança, eu lembro que ela tava na loja comprando a cuba, ela me ligou, a cliente, e falou: Gabi, eu tô pensando em voltar pra ideia anterior, tem problema? Eu falei: não tem problema, tipo, esteticamente fica bonito também. Só que eu esqueci de avisar ela de novo de que ia dar esse problema do vaso sanitário. A gente Não poderia só foi ter feito o complemento. que daí ela tinha que avisar a marmoraria que não ia ter complemento, enfim. Aí teve que resolver, daí a marmoraria queria cobrar pra poder, porque ia ter que tirar, cortar, instalar de novo. E aí a cliente ficou meio puta da vida, assim, sabe? Com a situação. Só que foi o que eu falei pra eles, eu falei: gente, isso foi alertado vocês no momento correto, vocês também querem ficar mudando as coisas no meio do caminho e querem ficar ligando pra gente. Eu lembro que era um sábado, eu tava falando com a cliente na garagem do meu prédio, sabe? Então, assim, hoje em dia, um cliente me liga pedindo esse tipo de conferência, eu peço dias pra validar, porque eu preciso abrir o projeto, eu preciso conferir, porque assim, é tanto problema que a gente se envolve inconsciente Querendo ali, ajudar ainda, hein? querendo não ajudar. É por mal. E assim, um negócio que eu já tinha avisado, entendeu? Já tinha avisado. Só que a gente não guarda tudo na cabeça, né? No dia a dia vai passando, enfim. São perrengues aí que a gente vai passando. Eu acho até que a gente não passou perrengues tão Muitos. grandes assim, né? Perto de histórias que a gente escuta, assim. Mas isso serve pra cada vez mais a gente validar os nossos processos, ter muita atenção, porque fazer interiores é um quebra-cabeça muito minucioso.